Aproveitamos esse momento para exaltar o nosso Rei. É o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é a nossa razão de vida, a nossa razão de viver. Por Ele nós vivemos. Só Ele é exaltado, o único digno de ser exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado para sempre, exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor Jesus, por essa nossa razão de nos encontrarmos aqui nessa noite, Pai. Porque nós temos a Sua soberania sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que nada somos sem a Tua presença, nada somos, ó Deus, se o Senhor não for na nossa vida, Pai. Pedimos, ó Deus, nos rendemos a Ti, clamamos a Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar.
Deus, nós nos lançamos em Teus braços, ó Deus, porque é certo sabido que em Ti há refúgio, há fortaleza, há um lugar seguro para nós, ó Deus. Escondidos, ó Deus, em Ti, o Altíssimo, estamos firmados, ó Deus, estamos seguros. Por isso Te louvamos, Pai. Te louvamos por esta quinta-feira, noite de oração, noite de súplica, noite de respostas do Senhor. Como nunca antes, ó Deus, em nossas vidas, temos visto o poder do Senhor. Temos podido, Senhor Deus, ver como as orações estão sendo respondidas. E como o Senhor é grande e poderoso e continua, Senhor Deus, sendo o mesmo e será assim por todo sempre. Te louvamos, ó Deus, porque em Ti não há sombra de variação, em Ti não há mudança, não há dúvida. Em Ti, ó Deus, nos encontramos guardados e protegidos. Muito obrigado, ó Deus, porque estendeste os braços para nós e nos tem sustentado. Assim começamos, ó Deus, o culto dessa noite, clamando o Teu favor sobre as nossas vidas, Te louvando, Te adorando por quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei dos pecados, do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a carne, isto fez Deus. Porquanto que foi impossível a lei que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, amados. Deus abençoe vocês. É bom estar aqui com vocês. É bom estar com vocês que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês, juntamente com nós. Que vocês sejam abençoados nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Assentem-se, fiquem à vontade. Que bom. Sempre que nós nos reunimos em nome de Jesus, é uma alegria porque Ele sempre está presente conosco e Ele sempre faz a diferença em nossas vidas. E eu quero, muito rapidamente, ir com os irmãos direto à mensagem de hoje, a palavra de hoje. Não vamos fazer momentos de dízimos e ofertas hoje. Vamos direto à mensagem, ver o que Deus quer falar conosco. Vou ser breve também na minha mensagem, mas eu já preguei muitas vezes esse texto, e todas as vezes que eu começo a estudar esse texto e começo a pensar nele, algo novo me salta aos olhos. Algo sempre aparece como se eu nunca tivesse visto. Isto é a graça do Senhor, isso é a multiforme graça do Senhor, mudando a gente, se revelando a nós. As coisas de Deus são reveladas a nós pelo Espírito Santo. Então é por isso que às vezes nós lemos a Bíblia no mesmo lugar, muitas e muitas vezes, e todas as vezes Deus fala com a gente de uma maneira, Deus se revela a nós de uma maneira. E eu quero convidar os irmãos para irem comigo lá em 2 Samuel, capítulo 9. Samuel, capítulo 9. Você que nos acompanha pela internet, ou de repente você está ouvindo no CD, ou a gravação, abra sua Bíblia também, não perca essa oportunidade. Aproveite esse tempo para ler a mensagem do Senhor e deixe Deus falar com a sua vida também.
Amém, amados? 2 Samuel, capítulo 9. O título dessa mensagem que eu trouxe hoje é Uma Graça Exagerada. O amor de Deus é exagerado por nós, em bom sentido. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-me-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Amém. Até aqui. Pai, nós lemos a tua palavra. Agora eu te peço que, pelo Espírito Santo, o Senhor nos dê graça, nos dê a revelação desta palavra, Senhor Deus, pois carecemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer um pano de fundo aqui. Todo mundo conhece a história, todas as criancinhas. Eu estava nesse final de semana lá em Assis, no estado de São Paulo, e estava um evento de missões com gente do mundo todo lá, e eu estava lá com uma exposição de livros e bíblias e tal, e de repente uma criança muito pequenininha chegou assim e viu uma bíblia ilustrada onde tinha Davi e Golias, e muito provavelmente aquela criança não sabia ler ainda, mas ela apontou o dedinho e falou assim: é o moço que derrubou o gigante com uma pedra. Então a história é conhecida de todos nós, das mais terras crianças aos mais adultos. Então, partindo desse princípio, do dia em que Davi se apresentou e enfrentou o gigante filisteu que desafiava o exército de Saul e afrontava o Deus verdadeiro, a partir desse dia, Davi então vence esse Golias, o gigante, e passa então a estar presente na vida do rei Saul. A Bíblia nos diz que Saul fez com que Davi passasse então a morar com ele, na casa dele, no palácio dele, na tenda dele, estar com ele, com sua família. Saul tinha filhos, e um deles era Jonatas. E a Bíblia nos diz que Jonatas viu a Davi e se tornou muito amigo dele. E a Bíblia nos diz também que Jonatas tomou de sua capa, de sua armadura, de sua espada, de seu arco, seu cinto, e os deu a Davi. E eles se transformaram como irmãos, fizeram um pacto, uma aliança. Dali para frente, ambos seriam como irmãos, amigos, até a morte. Deus honra pactos, a gente vai ver isso lá na frente. Jonatas, por que Jonatas deu sua capa, seu cinto, sua armadura, seu escudo, e se transformou, se fez tão amigo de Davi? Porque ele reconheceu em Davi, ele viu que Davi era um homem que Deus tinha escolhido.
Ele certamente já sabia da história, certamente ele sabia que o reino de Israel fora dado a Davi pelo próprio Senhor, que Davi era um homem ungido de Deus, e que ele fazia em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele derrotava o leão, derrotava o urso, e por isso ele derrotou o gigante Golias. Não porque ele era o homem mais forte dos outros, aliás ele era franzino, a força dele era o Senhor dos Exércitos. Passado algum tempo, então, nós sabemos que o tempo caminhou, e num certo momento da história de Saul e de Jonatas, no fogo da batalha, no calor da batalha, tanto Saul quanto Jonatas morrem. A Bíblia nos diz que Saul foi, a princípio, um rei interessante, foi um rei que fez boas coisas, mas ele se deixou corromper, ele se deixou vencer pela glória, e ele fez muitas coisas más, muitas coisas ruins. Um pastor já falecido, o pastor Antônio Abuchaim, ele dizia assim: quer ver a desgraça de um homem, dele glória. Todas as vezes que nós pomos alguém sobre um pedestal, ou que nós subimos no pedestal e achamos que isso nos faz melhores, nós caímos em desgraça. O homem não está preparado para a glória. A glória pertence a Deus, e ela não é divisível, só pertence a Deus. Como já tinha sido dito pelo profeta Samuel, Davi, que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, tomou posse. Mas olha só que interessante, às vezes nós vemos a Bíblia e detalhes se escondem de nós, ou nós não percebemos, ou então aquilo não é importante, e nós não percebemos detalhes importantes para a nossa vida. Todas as vezes que nós vemos essa história, Saul estava no campo de batalha, e Jonatas foi morto, e Saul se suicidou, e morreram os dois, e Davi foi lá e tomou posse do trono que lhe pertencia. Mas existe um intervalo desse dia ao dia da posse de Davi. Desde o dia em que Saul e Jonatas morreram, até o dia da posse de Davi se passaram cerca de 7 anos. Davi tinha algo a favor dele, ele sabia esperar, esperava em Deus. Do dia em que ele foi ungido pelo profeta Samuel, até o dia em que ele tomou posse do trono de Israel, se passaram quase 20 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então não foi assim, e nós às vezes temos muita pressa. Nós instalamos nossos dedos e falamos: faz Deus, por que não fez ainda? Havia um pastor, salve esteja Renato em Maringá, e ele falava assim, que num momento da vida dele, ele pressionando muito a Deus para uma resposta, e colocando Deus no canto da parede, falando: eu quero a minha resposta. Então Deus disse assim, José, vou mudar o nome dele, ele disse assim: José, a tua pressa não vai me mudar, mas a minha paciência vai mudar você. Às vezes Deus está moldando a nossa vida, o nosso caráter, pela paciência dele. E se não fosse a paciência dele, nenhum de nós estaria aqui. Nós já estaríamos mortos e condenados ao inferno. Mas é debaixo da paciência dele que nós estamos aqui, e que nós vivemos e que vamos para o céu, por causa da paciência de Deus, do amor de Deus para conosco. Então, desde o dia que Saul morre, que Jonatas morre, um outro filho, Saul, toma conta do trono, era Isbosete. Esse camarada ficou no trono ainda por quase 7 anos, até que um dia, 2 homens de confiança dele entram em sua tenda e o matam. E aí o trono fica então livre, e Davi então, finalmente, depois do tempo de espera, Davi é levado ao governo de Israel. E não pensem vocês, ou não pensem vocês que nos ouvem pela internet, que Davi foi perfeito. Pelo contrário, a Bíblia jamais escondeu os erros dos seus santos homens. Jamais. Davi foi um rei que cometeu muitos erros, mas algo estava a seu favor. Ele tinha um coração voltado para Deus, um coração que se arrependia. A Bíblia diz que Davi
era um homem segundo o coração de Deus. E por causa desse dom que ele tinha, por causa dessa característica, Deus o amava e Deus o perdoava. Por causa de Cristo Jesus, todos os dias nós somos perdoados. Por causa dele, a misericórdia de Deus todos os dias se renova sobre a nossa vida. Mas vamos ver aqui. Então Davi queria saber ainda se tinha ou não tinha, afinal de contas, algum herdeiro de Saul, algum herdeiro de Jonatas vivo. E ele então quer isso do povo e diz assim, lá em 2 Samuel 9:1 mesmo, no começo que nós temos, disse Davi, resta ainda, porventura, observe que existia uma dúvida, Davi não sabia, não tinha certeza, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Davi, ele tinha interesse em saber isso, mas talvez nesse dia os seus servos, os seus conservos, os seus soldados já estivessem preparando as suas lâminas para irem atrás do possível herdeiro do trono e acabar logo com ele. O costume oriental da época qual era? Qualquer herdeiro de um rei deposto ou morto em batalha será exterminado, para que o novo rei não corra nenhum risco, para que o herdeiro antigo não venha reivindicar o trono. Esse era provavelmente o pensamento que correu na mente daqueles homens, das pessoas que estavam ali ouvindo Davi. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, que valorizava princípios e que valorizava pactos. Então disse assim no versículo 3: um servo de Saul chamado Ziba disse a Davi que havia um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Grave isso, aleijado de ambos os pés. Quem era, afinal de contas, esse filho de Jonatas? E por que era aleijado de ambos os pés? Se nós voltarmos um pouquinho em 2 Samuel 4, versículo 4, diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Um menino de 5 anos, perfeito, na fuga desesperada, cai e passa a ser um claudicante da vida, passa a manquetolar pela vida fora, passa a manquear pela vida fora. E para que Davi tem interesse num homem como esse? Mas o texto já fala assim, voltando um pouquinho antes, escute: a trajetória de Mefibosete e sua vida e história tem muito a nos contar. Na verdade, tem tudo a ver conosco. Olha só, por que Mefibosete tem a ver comigo? Por que Mefibosete tem a ver com vocês? Por que Mefibosete tem a ver com a história da humanidade? Olha os detalhes. Mefibosete era filho do príncipe Jonatas. Ele era da casa real. Ele nasceu na realeza, perfeito, sem problemas, tinha de tudo, até que seu pai e seu avô morrerem no campo de batalha. Sua babá, ou sua ama, para tentar protegê-lo, foge com ele, mas sofre um acidente e ele cai e fica aleijado de ambos os pés. Então Mefibosete, machucado, enfermo, ferido nos pés, é levado para um lugar chamado Lodebar, árido, deserto, sem vida, lugar ruim, lugar seco, inóspito. Não era o melhor lugar, não era um lugar que eu gostaria de viver, nenhum de vocês gostaria. Mas esse homem, esse menino, filho do príncipe, da casa real, perfeito, rico, que estava ali todos os dias na presença do rei, agora então ele está numa situação ruim. Ele caiu, ficou manco nos pés. Nós também, a figura do Mefibosete nos representa. Nós em Adão nascemos perfeitos.
paraíso, falávamos com o Rei dos Reis todos os dias, tínhamos tudo que qualquer pessoa gostaria de ter, mas o inimigo atacou, assim como atacou Saul e atacou Jonathan. O inimigo atacou e sua astúcia logrou êxito contra nós. Assim nós em Adão caímos, assim como Mefibosete caiu, nós também caímos e ficamos aleijados. Nós passamos a ser nós os claudicantes da vida, passamos a ser nós os aleijados da vida. A queda de Mefibosete é a nossa queda, é a nossa derrota. Nós saímos da presença do rei e fomos expulsos do paraíso. Mefibosete foi expulso pela força da sua casa, do seu lugar de rei, e passou a morar num lugar deserto, ruim, seco, sem vida, um tempo de sequidão. Toda a raça humana, quando estava em Adão, e quando Adão então cai, passa a viver num lugar de sequidão. Todos nós passamos a viver um Lodemar espiritual. Passamos a viver uma vida de espiritualidade morta. Passamos a viver sem a presença do Rei dos Reis. Mas há uma boa notícia: o Rei mandou nos buscar. Essa é a notícia mais fantástica que existe. O Rei mandou nos buscar. E por que será que Davi tinha interesse nele? Se nós voltarmos no mesmo Samuel, lá no livro 1 de Samuel, no capítulo 18, nós vamos ver que Davi e Jonatas fazem um pacto. Versículo 3 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Desde que Davi venceu o gigante Golias, ele passou a morar na casa de Saul. Sua amizade com Jonatas foi legítima, se tornaram como irmãos. E assim, um protegia o outro. O seu pacto era para todos sempre. Seja qual fosse a situação, eles seriam amigos, um protegeria o outro. Isso incluía também suas famílias. Amados, Davi esperou cerca de 20 anos para assumir o trono. Sua aliança com Jonatas já ficara no passado há mais de 15 anos. Jonatas já havia morrido. Já fazia mais de 7 anos que Jonatas havia morrido. Para que Davi ia se preocupar em aliança? A parte interessada morreu. Mas uma coisa nós devemos ter gravado no nosso coração: a Bíblia diz assim que nós não precisamos fazer voto, mas se o fizermos, nós devemos cumprir. Um pacto feito diante de Deus, na presença de Deus, tem valor eterno. Nada pode mudar o pacto que fazemos diante de Deus. E Davi sabia disso. Davi sabia da importância disso. Davi sabia o que ele tinha feito diante de Deus. E ele sabia que Deus sempre honrou a sua palavra, porque em Deus não há sombra de variação, Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Por que Deus ficou tão descontente com Saul? Porque Saul foi um homem que quebrou princípios, um homem que se deixou vencer pela glória humana, um homem que quebrou pactos feitos pelos seus ancestrais. Um determinado momento da história do reino de Davi, a chuva cessa, o tempo fica seco, e por 3 anos não chove mais, porque lá atrás, 300 anos atrás, um povo vem e engana Josué. Ele diz: moramos numa terra distante, queremos fazer um pacto com vocês, nos ajudem. Eram os gibeonitas. E Josué é enganado por essas pessoas, e ele faz um pacto de protegê-los, de ser fiel a eles, e eles então passariam a viver na presença deles e não morreriam pela espada deles, mesmo depois que Josué soube do seu engano, porque Josué não consultou a Deus para saber qual era a vontade de Deus a respeito daqueles homens. Então esses homens passaram a fazer parte da história do povo de Israel. Os gibeonitas se tornaram aqueles que serviam na casa do Senhor.
E quando Saul, num ato de loucura, de insanidade, tentando defender a sua honra, possuído, ele vai então e mata o sacerdote Aimeleque e mata mais 84 sacerdotes da casa, com toda a sua família, com esposas e filhos e animais, passa o fio da espada por toda a cidade. Nesse momento ele quebrou o pacto que havia entre o povo de Deus e os gibeonitas, porque esses sacerdotes eram herdeiros dos gibeonitas, que a Bíblia vai chamar em alguns lugares de amorreus. Aqui Saul definiu a sua trajetória, aqui ele definiu a sua derrota e a sua morte. Então Davi, sabedor de que Deus era aquele que honrava as alianças, ele busca então por alguém da casa de Jonatas, para que ele honrasse Jonatas. E quando ele fica sabendo que havia ainda um herdeiro, Mefibosete, ele manda chamá-lo, para que por amor a Jonatas, para que usando da bondade de Deus, ele honrasse a aliança que havia feito e abençoasse a vida do herdeiro. Mas talvez alguém dissesse assim, mas apenas um homem qualquer que mora num lugar ruim, sem valor nenhum, aleijado dos pés. E eu pergunto para vocês, e quem éramos nós? Uns qualquer, aleijados de ambos os pés, de uma vida seca, sem espírito, mortos diante de Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus se esvazia da sua glória e desce a esse mundo e morre a nossa morte para nos fazer vivos, para nos levar diante de Deus. Nele nós fomos feitos novamente vivos. Nós éramos Mefibosete, mas nele, mas por causa de Jesus, nós fomos levados novamente à presença do Rei. No mesmo versículo, Davi diz assim: para que eu use de bondade de Deus para com ele. Deus nos ama como somos, Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Em Jesus fomos buscados e nele fomos atraídos por sua cruz e fomos resgatados do lugar de servidão e morte. Na presença do rei, quando Mefibosete é trazido à presença do rei, ele se prostra com o rosto em terra. Então Davi lhe diz, versículo 7: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amados, Isaías 41:10 diz: por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. A justiça de Deus chama-se Jesus Cristo, e é por causa da justiça dele que nós fomos justificados. A Bíblia diz: não havia um justo sequer, e nós fomos justificados em Cristo Jesus. É por causa de Jesus que nós fomos feitos propícios diante de Deus. É por causa de Jesus Cristo que hoje nós nos achegamos a Deus e o chamamos de papai, e Ele nos atende a qualquer hora do dia, porque a justiça de Jesus nos cobriu. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa presença diante de Deus. Na mesa do Rei dos Reis não há maiores, não há menores, não há melhores, não há piores. Davi diz assim: não temas. Essa palavra deve ser para nós um motivo de alegria todos os dias, porque todos os dias Deus diz para nós: não temas. Está com dificuldade? Não temas. Está passando luto? Não temas. É só seguir em frente. Todo mundo viu a trajetória da filha do meu sobrinho, 39, 40 dias internado. Os médicos já haviam dito que talvez não sobrevivesse. Por vezes ela quase foi. E eu dizia, conversava com alguns irmãos ainda hoje, dizendo, e ainda tem gente que não acredita no poder de Deus nas orações. Deus é o mesmo Deus. É o Deus que colocou amor no coração de Davi para que chamasse um coxo dos pés e ele colocasse na presença do rei e o fizesse comer pão em sua mesa, assentado entre os príncipes.
Amados, Jesus nos colocou na mesa do Rei, e lá na mesa do Rei não há maiores e menores, não há piores e melhores, não há mais ricos e menos ricos. Na mesa do Rei, os nossos pés coxos e mancos não são vistos, porque na mesa do Rei a nossa vergonha foi encoberta. Na mesa do Rei, o nosso defeito foi encoberto. Na mesa do Rei, nós olhamos face a face para Deus, nós olhamos o rosto de Deus. Na mesa do Rei, nós estamos na presença dEle, comendo pão todos os dias. Na mesa do Rei não há temor. Na mesa do Rei, a presença gloriosa dEle. Na mesa do Rei não falta mais nada, não há mais sequidão. Na mesa do Rei, a fartura. Há um lugar preparado para nós. Nós estamos vivendo um tempo nessa terra e nós já temos experimentado a glória do Senhor em nossa vida. Nós já temos experimentado o poder de Deus agindo em nós e por nós e através de nós em nosso meio. Nós já temos comido do pão do Senhor, mas ainda há muito mais. Há um lugar reservado para nós, há uma cadeira com o nosso nome no céu. Há um lugar para nós, há um novo nome reservado para nós. Há uma glória eterna reservada para nós. Por isso vale a pena insistir, vale a pena continuar. Vale a pena, ainda que a gente se ache incapazes, ainda que a gente se ache pequenos demais, ainda que a gente se ache morando num lugar muito ruim, ainda que a gente se ache uns aleijados da vida, todavia Deus nos manda chamar, o Rei nos mandou buscar, e Ele nos assentou entre os príncipes, Ele nos assentou na casa do Rei, Ele nos assentou em sua mesa e nos abençoa de igual para igual. A presença do Rei, a graça do Senhor. Por isso o tema dessa mensagem rápida que eu trouxe é graça exagerada. Porque quando eu olho para a minha vida, para a minha situação, eu vejo quão grande é a graça e quão exagerada ela é, porque para uma criatura como eu, ser amada de Deus é graça exagerada. Esse é o Deus que nos ama. Essa é a glória que em Cristo Deus nos deu. Pela sua graça fomos feitos filhos novamente, e toda a nossa vergonha foi levada por Cristo na cruz. Seu sangue nos lavou e nos cobriu. Nossa vergonha foi mudada para a glória eterna, a glória de Cristo vivendo em nós. Amém. Amém. Amados, nesse assunto desse livro, nós tínhamos que ler isso todo dia, nós tínhamos que fechar os olhos e nos imaginar sentados num lugar árido e de repente vindo a comitiva de Deus nos buscar e olhar e ver a presença do Filho de Deus vindo nos buscar e atraindo para a sua glória. Todos os dias que nós olhássemos para a nossa miséria, nós então seríamos menos prepotentes, nós então seríamos menos orgulhosos, nós então nos acharíamos mais insignificantes, para que a significância de Deus abundasse em nós. Então nós olharíamos e diríamos que nada somos se não sermos zero à esquerda. Então entenderíamos que Deus é tudo em nós, sem Ele não somos nada. Quando nós chegarmos a esse ponto de termos essa revelação de Deus em nossa vida, então nós estaremos começando a entender de quem é Deus, a entender que nós não podemos fazer absolutamente nada por nossa força, que a nossa capacidade, assim como Davi não tinha força para nele vencer o gigante, para ele vencer o urso ou o leão, para ele vencer os 10 milhares, porque a graça de Deus tomava conta da vida dele, porque a força dele era o Senhor dos Exércitos. Quando nós entendermos que é no nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos, que nós pregamos, que nós cantamos, que nós fazemos missões, que nós evangelizamos, que nós discipulamos, quando nós entendermos que é na força de Deus, então o mundo se transformará num novo mundo. Então certamente nós abriremos os ouvidos e ouviremos as cornetas tocando, a trombeta do céu tocando e a glória do Senhor vindo nos buscar. Como diz um amigo meu, pastor Nildo,
Se nós soubéssemos o poder que há na palavra dele, no poder que há na Bíblia Sagrada, nós teríamos respostas para todas as questões da nossa vida, saltando aos nossos olhos. Nós invadiríamos por esse mundo afora e levaríamos as pessoas para o céu. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa palavra. Que vocês se sintam mais fortalecidos, mais privados dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao tempo de oração. Vamos buscar esse Senhor que em nós, que através de nós faz grandes coisas, porque Ele é grande por Deus. Amém? Fiquem à vontade, ajoelhem, deitem, fiquem em pé, cantem. Na presença do Pai nós temos liberdade. Ó bendito Deus, santo e eterno Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Exaltado é o Senhor, ó Deus. Exaltado é o Senhor, ó Deus, que redime a todos nós, que faz, ó Deus, forte e alcançado, que não deixa que os seus mendigam o pão, que provê todas as coisas, que nos faz buscar no lugar árido, e nos traz a sua mesa e nos dá pão todos os dias. Bendito é o Senhor, para o Deus que nós entregamos na nossa vida, como diz Salmo 37, entregamos os nossos caminhos, o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Bendito é o Senhor e exaltado, porque o Senhor é Deus sobre todas as nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei que reina para todo sempre. Bendito é o Senhor que nos amou de tal forma que enviou o próprio Filho a nos buscar. Bendito é o Senhor que não olha para os nossos defeitos, mas nos leva para a sua mesa e nos põe na sua presença. Bendito é o Senhor que renova a sua misericórdia sobre nós todos os dias. Bendito é o Senhor que é um Deus de alegria, um Deus de festa. Bendito é o Senhor que nos ama incondicionalmente. Bendito é o Senhor porque o Senhor é Deus. Ó Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de hoje, pela oportunidade que temos, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, pela oportunidade, Senhor Deus, que temos de ter a revelação do Senhor em Cristo Jesus, de saber que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Tu és um Deus forte, um Deus poderoso. Te louvamos, Pai, porque todos os dias o Senhor nos tem dado livramentos. Todos os dias, de alguma forma, o Senhor tem falado conosco. Todos os dias temos visto o milagre do Senhor, curando crianças, curando adultos, livrando da morte. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Deus que não leva em conta o nosso pecado, que não aceita o nosso pecado, mas nos ama e nos leva à revelação de que somos pecadores e nos tem redimido. Por tudo isso, Senhor Deus, nós nos achegamos diante do Senhor, confiadamente, ó Pai, porque sabemos que temos acesso a Ti, porque sabemos que em Cristo Jesus fomos feitos propícios, ó Pai, e que podemos falar com o Senhor face a face, porque nosso rosto, ó Deus, está diante de Ti, porque em Cristo Jesus o Senhor nos olha e nos tem ouvido. Bendito é o Senhor, Pai, que nos deu seu Filho para interceder por nós, porque todos os dias clamamos a Ti e precisamos do Senhor, porque todos os dias nós pecamos, ó Pai, mas graças Te dou, Pai, porque o Teu Filho nos tem sido intercessor, porque o Espírito Santo tem revelado que nós pecamos e por isso nos arrependemos. Bendito é o Senhor que enviou o Teu Espírito Santo para revelar a pessoa de Cristo. Pai, muito obrigado por isso, por essas coisas todas e por tantas outras, ó Deus, que não temos capacidade de lembrar, ó Deus, que não temos condições nem de entender, ó Pai. Bendito é o Senhor. Pai, muito obrigado por esta cidade que o Senhor nos colocou, por esta cidade, ó Deus, que moramos. Eu quero pedir, ó Deus, o Teu favor sobre ela. Guarda as entradas desta cidade, guarda as saídas desta cidade, Pai. Que o espírito de morte seja repreendido, que o espírito de enfermidade seja repreendido, que o espírito de traição, de suicídio seja repreendido, no nome do Senhor dos Exércitos. Pai, nós clamamos o Teu favor sobre o governo desta cidade. Clamamos, ó Pai, ao governo, que o Senhor abençoe os nossos governantes, os prefeitos, Senhor Deus, os vereadores. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os nossos professores. Clamamos que o Senhor abençoe as nossas autoridades militares e civis.
Clamamos o teu favor sobre os empresários dessa cidade, Pai. Clamamos, Senhor, o teu favor sobre cada pessoa, Pai. Clamamos o teu favor sobre os jovens e adultos. Clamamos o teu favor sobre, Senhor Deus, as crianças. Dá livramento, Senhor Deus. Enche da tua graça as escolas, Senhor Deus. Mais um ano já está quase se findando, Senhor Deus. Que seja um tempo de regozijo no Senhor, Pai. Quero clamar o teu favor sobre os jovens, Senhor Deus. Que eles tenham a liberdade em ti, Senhor Deus. Que tenham a revelação de que só o Senhor é Deus. Que eles tenham o livramento das drogas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus, que esse espírito de drogas, Deus, de vício seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós clamamos o teu favor, Senhor Deus, sobre as nossas igrejas. Cada igreja nessa cidade, Senhor Deus, cada porta que se abre para pregar o teu evangelho, Senhor Deus, sejam igrejas grandes, sejam igrejas pequenas, que cada uma delas pregue a tua palavra com ousadia, com intrepidez, que o teu nome seja glorificado, que vidas sejam levadas ao arrependimento, que haja salvação em cada uma dessas portas, Senhor Deus, que grandes e pequenos se convertam a ti, que joelhos se dobrem diante de ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, os nossos pastores, Pai, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, toda a autoridade eclesiástica dessa cidade, que haja revelação do Senhor, Pai, que a palavra do Senhor seja revelada a eles, que o teu nome, Senhor Deus, seja falado em todos os lugares dessa cidade, Pai, e que o teu nome seja glorificado em todos os lugares, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós estamos diante de ti, Senhor Deus, clamando o teu favor, intercedendo em favor dessa cidade, Senhor Deus. Também clamo, Pai, sobre os nossos missionários, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, esparramados por esse mundo afora, correndo risco, muitas vezes perdendo a vida, Senhor Deus, muitas vezes escondidos, muitas vezes pregando o Evangelho, ó Deus, sem sequer ter uma Bíblia. Pai, em nome de Jesus Cristo, enche esses homens, enche essas mulheres com o poder do Senhor, Pai, que sejam cheios do Espírito Santo, que ao abrir as suas bocas as vidas se convertam a ti, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, os irmãos e as irmãs, ó Deus, que conversam comigo todos os dias, Senhor Deus, que esses homens e as mulheres, ó Deus, esparramados pelo Brasil, sejam cheios do Espírito Santo, Pai, que eles possam pregar com vontade, com desejo de ter as vidas das pessoas transformadas, que esses homens e mulheres sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as agências missionárias desse Brasil, Senhor Deus, sejam cheias da tua presença, Pai, que não lhes faltem recursos financeiros, que não faltem pessoas, Senhor Deus, dispostas a ir mundo afora pregar a tua palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos o teu favor, clamamos a tua graça, Senhor, clamamos, ó Deus, que as pessoas se voltem para ti, que o Brasil, Senhor Deus, seja livre, ó Senhor Deus, desse espírito de morte, seja livre, ó Deus, desse espírito de falcatruas, ó Deus, de governos, ó Deus, que fazem para si próprios. Abençoa os nossos governantes, ó Deus, que eles se voltem para ti, que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que a nação do Brasil é uma nação feliz, porque é uma nação governada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Quero, ó Deus, ir contra todo pessimismo e declarar sobre essa nação a tua graça, declarar sobre essa nação a tua paz, declarar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo e que homens e mulheres cheios do Espírito Santo se levantarão com força para governar essa nação, direcionados e dirigidos por ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a tua graça, clamamos assim o teu favor. Pedimos, Pai, então, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, todas as atividades desse final de semana, Senhor Deus, abençoa o casamento da Rafaela, do Paulo, estará no sábado, que eles sejam, Senhor Deus, tremendamente felizes, tremendamente abençoados, ó Deus, que a presença do Senhor na vida deles seja constante. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles. Também, ó Deus, creio em Ti, creio que a presença do Senhor, ó Pai, nos cultos que teremos no final de semana, nos cultos de jovens, ó Deus, seja cheia, seja plena e seja eficaz.
Em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai, dando graças a Ti por esse culto dessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os meus irmãos. Que a Tua graça, Senhor Deus, que o Teu favor, que a plenitude do Teu Espírito Santo venha sobre a vida deles. Que a vida deles seja impactada todos os dias pelo Teu poder, ó Deus. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles. Que o Teu grande amor esteja sobre a vida deles. Que a graça do Senhor Jesus e que a direção, que a consolação, que a revelação da palavra de Jesus seja feita todos os dias pelo Espírito Santo. Assim, Deus, nós damos por encerrado esse culto, sabendo, ó Deus, que o nosso tempo aqui hoje se encerra, mas o nosso culto continua, Senhor Deus, por todo sempre, durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém.